Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira da Semana Santa. Evangelho de São João, capítulo 13, versos 1 a 15. Na quinta-feira santa, antes da Páscoa, inicia-se o tríduo sacro e Jesus reúne-se com os discípulos para a última ceia, marcando todo o cenário com a primeira Eucaristia, na qual instruiu aos seus discípulos veemente: fazei isto em memória de mim. Quando exercemos em nossas vidas o mandato de Cristo, somos nós a celebrar este grande mistério. De várias formas, Jesus permanece conosco. A Eucaristia é onde Ele se doa a cada um de nós de forma excelente. Nos alimenta e nos fortalece, seja na alma ou no corpo. Ao participar da celebração eucarística, nunca devemos nos esquecer que é um memorial em que Jesus ordena a cada um de nós em se recordar que se trata de um ritual sagrado, o qual Ele instituiu, e ainda anuncia que é a sua memória que deve estar sempre no centro de cada Eucaristia celebrada, seja por quem celebra ou por quem participa ativamente. Notoriamente, o texto litúrgico antigo da primeira leitura se traduz em uma instrução catequético-litúrgica, com a finalidade de que todos percebam que desde o Antigo Testamento Deus sempre cuidou e preparou o seu povo para a perpétua promulgação da Páscoa, que neste caso se torna plena a partir da pessoa de Jesus, que, como vemos, é celebrada na última ceia juntamente com os verdadeiros apóstolos. Agora já não é mais uma prefiguração como ocorria na antiga aliança, mas a partir de Jesus temos a instituição perpétua da Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu. Jesus ficará eternamente com todos os seus fiéis seguidores. Seguindo o mesmo esquema litúrgico que coloca a instituição da Santíssima Eucaristia no centro da reflexão bíblica de hoje, São Paulo diz que ele sempre executou e anunciou exatamente como ele foi instruído por Jesus. Destas informações muito precisas, percebemos quanta riqueza espiritual podemos retirar dos tesouros insondáveis de Jesus em cada celebração eucarística. Haja vista que Jesus ensina como a sua igreja deve se portar como servidora e anunciadora a toda a humanidade. Em primeiro lugar, Jesus faz algumas observações com o intuito de que os seus apóstolos percebam e se acautelem com as várias situações em torno de cada um deles. Jesus quer edificar todos os seus apóstolos de maneira que aprendam a discernir muito bem quem são realmente os seguidores de seu ministério de salvação. Notem que Jesus faz questão de que Judas Iscariotes, o seu traidor, se retire da última ceia, dando a entender aos apóstolos que devem ter muita prudência em relação ao mal que por vezes tenta se infiltrar em seu espaço sagrado. Quando Judas se retira, dominado pelo demônio, então Jesus segue com um ritual todo significativo e cheio de lições espirituais que se tornarão edificantes na vida de cada um deles. Jesus ensina que a sua igreja deve ser uma igreja de serviço, com o propósito de que outros obtenham a salvação eterna de suas almas. O cenário do lava-pés, além de enfatizar que todos os seus devem servir uns aos outros, Jesus também insinua a purificação dos participantes da última ceia. Deve haver constantes cuidados para que todos fiquem devidamente purificados, a fim de que a Eucaristia tenha a sua eficácia máxima na vida de quem celebra e de quem participa. Neste sentido, deve ficar claro que a Eucaristia não é uma mera representação de algo, como alguns podem pensar por aí,
Mas como o próprio Jesus instruiu, e também como São Paulo declara hoje na segunda leitura, a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo. E a este respeito, Santo Tomás de Aquino diz assim: que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estejam no sacramento não se pode aprender pelo sentido, mas somente pela fé que se apoia na autoridade divina. Uma citação da Suma Teológica, terceira parte, questão 75, artigo 1º. Significando que a virtude teologal da fé é imprescindível para reconhecer e sentir a presença de Jesus na Eucaristia. É bom lembrar que tal virtude a recebemos no dia de nosso batismo, quando foi infusa em nossa alma pela ação sacramental do batismo. O que estamos fazendo com a fé que recebemos da Igreja? Neste mesmo raciocínio, o Papa Paulo VI assinala que para a boa participação deste mistério é necessário que nos aproximemos com humildade e respeito, não dominados por pensamentos humanos que devem emudecer, mas atentos firmemente à revelação divina. Citação do Papa Paulo VI, Mysterium Fidei, número 16. Com efeito, a docilidade de ouvir o mandato de Jesus, que nos ordenou celebrar este mistério em sua memória, é algo a ser observado diligentemente, de forma que cada fiel obtenha o máximo de riquezas espirituais em cada Eucaristia celebrada e participada. Não por menos que na encíclica Ecclesia de Eucaristia, São João Paulo II faz brilhantes considerações com o intuito de que muitos alcancem graças infindáveis neste mistério celebrado. E diz que a eficácia salvífica do sacrifício se realiza plenamente na comunhão. Uma citação de São João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, número 16. De fato, a comunhão com Jesus deve ser uma fonte inexaurível, com o fim de que Jesus conceda ao fiel a plenitude de sua graça. Queridos amigos, a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a força da Igreja. Aproximemo-nos deste grande mistério com fé e muita reverência, apenas com o objetivo de que no tempo oportuno de nossas vidas, Jesus conceda-nos os bens eternos que estão reservados a cada um de nós no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.